Bom dia, criança, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, tenham dormido bem. E hoje vamos iniciar mais uma EBD. Mas antes, vamos começar orando? Isso mesmo, você aí e eu aqui. Então eu peço que você junte a sua mãozinha, abaixe a cabecinha e repete com tia Carol. Papai do céu, eu te agradeço por este dia. Muito obrigada por tudo, Papai do céu. Obrigada pela minha vida, a minha família, dos meus amiguinhos. Obrigada por cuidar tão bem de mim e de todas as pessoas que necessitam de ti. Em nome de Jesus, amém! Agora, vamos começar o nosso dia louvando ao Senhor? Pois é, eu conto com você. É uma música muito conhecida. Um gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel. Mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, pequenino assim, pequenino assim. Mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Um gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel. Mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, não, pequenino assim, pequenino assim. Mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Aê! E aí, crianças, a gente já orou, já louvou e agora vamos para a parte da história da aula de hoje. E como a música que a gente cantou, dançou, é bem sugestiva, né? Então, nossa aula é sobre Davi, isso mesmo. E nossa aula tem um tema, que é Deus escolheu Davi. E nós vamos fazer uma corrida no livro de 1 Samuel, do capítulo 16 até o capítulo 17, que vai contar um pouco sobre essa escolha do Senhor para Davi, certo? Então vamos lá? No capítulo 16, o Senhor, ele fala para Samuel, isso mesmo, Samuel, e primeiramente vamos lembrar quem foi Samuel? Samuel, ele foi o filho de Ana. Justamente Ana, aquela mulher que pediu muito ao Senhor que lhe desse um filho. Então, Deus, o Senhor, ele enviou Samuel, permitiu que a mãe de Samuel, que se chama Ana, desse a luz a ele. Então, Samuel, ele foi um profeta do Senhor. E, como bom profeta, ele foi também obediente ao Senhor. E foi justamente o que vai acontecer na vida de Davi. Porque pela obediência a Samuel, ele ouviu o que Deus queria que ele fizesse e ele foi, apesar do que poderia acontecer com ele, certo? Mas vamos lá falar sobre Davi agora? Então, no capítulo 16 de 1 Samuel, capítulo 16, diz assim, o primeiro versículo: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terá pena de Saul? Havendo eu rejeitado, o Senhor rejeitou Saul, para que não reine sobre Israel. Enche um chifre de azeite e vem enviar até Jessé,
o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. E disse Samuel: como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma comigo um novilho e diz: vim para sacrificar ao Senhor. Convidará Jessé para o sacrifício e te mostrarei o que vai fazer e ungir a quem eu te dizer. Fez, pois, Samuel o que disse o Senhor e veio a Belém. Saíram ao encontro dos anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu Samuel: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Ponto até aqui, tá certo? Então, o que isso quer dizer, criança? O Senhor, ele deu uma ordem a Samuel para que ele fosse até Belém. Mas Samuel ficou: Senhor, como é que eu vou atrás de um outro rei se o Saul quer me matar? Ele deve ter ficado meio com a mão na cabeça. Mas o Senhor, mandou ele preparar um novilho para ele ir até a cidade sacrificar. Era como se ele fosse usar esse discurso, falar isso, para despichar um pouco o rei Saul. E assim ele foi. Quando ele chega lá, ele se depara com Jessé e Jessé pergunta: a tua vinda pra cá é de paz ou é de guerra? Porque Jessé ficou já com receio, né? Um homem diferente, eu nunca tinha conhecido. E Samuel responde: não, é de paz da minha vinda. Quem me mandou aqui foi o Senhor. Então pode relaxar, não vai acontecer nada de ruim. Mas quando Samuel chega lá, ele diz que é de paz a sua vinda e diz assim: olha, é o seguinte, eu quero convidar você para comigo sacrificar um novilho, para participar comigo de um sacrifício. E então Jessé, ele vai, e também com os seus filhos. Porém, enquanto eles estavam se organizando para o sacrifício, chega o primeiro filho de Jessé, Eliabe. E daí Samuel pensou que deve ser esse o rei que o Senhor que mandou vir aqui para escolher. Sendo que o Senhor, ele falou para Samuel: não, Samuel, não é esse. Olha, Samuel, no versículo 7 diz assim, que o Senhor falou para Samuel para ele não olhar para a aparência, porque o homem, ele vê o que está fora, ele vê o que está bonito por fora, mas o Senhor, ele vê o coração. Então o Senhor, ele falou para Samuel: não era esse. Depois que chegou Eliabe, e o Senhor já tinha dito que não era esse, veio Abinadab também. Aí, a mesma forma, não era Abinadab para ser o rei. E depois chegou Samar, outro filho de Jessé. E por fim, começaram a chegar o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. E daí, Samuel perguntou: ô Jessé, você tem mais filho? Aí Jessé disse: tenho sim. O Davi, ele tá lá atrás, apacentando as ovelhas. E daí, Samuel fala assim: então chama ele, porque a gente não vai sacrificar aqui enquanto ele não chegar. Então chama ele para participar com a gente. E assim Jessé fez. Chamou Davi para assentar com Samuel e os seus irmãos e o seu pai. E quando Samuel vê Davi, ele sentiu que realmente era a vontade do Senhor que Davi fosse o rei de Israel. Então, quando Davi ele foi apresentado a Samuel, o Espírito do Senhor já estava com ele, porque ele foi escolhido pelo Senhor, por Deus, para ser o rei. Davi diz na Bíblia que ele tinha uma aparência boa, ele era bonito, ele era belo, e Samuel recebeu a ordem para ungir Davi, e desde então a presença do Senhor estava com Davi.
E outra coisa que a gente vê nessa passagem é que, apesar dos irmãos de Davi serem maiores, talvez ser até mais forte, tipo fortão, aqueles marombadão, né, do que Davi, o Senhor ele não olhou para a aparência daqueles homens, mas sim o coração. Não adiantava eles terem uma aparência bonita e não ser temente a Deus, para poder aceitar e obedecer à ordem do Senhor. Porém, o Senhor ele viu que Davi era diferente, por isso que ele foi escolhido e o Senhor ungiu ele para ser o rei, que justamente Israel estava precisando, um homem que fosse temente a Deus. Então, depois que Samuel ele escolheu a pessoa que o Senhor mandou, ele foi para Ramá. Deixou o pessoal de Davi, a família de Davi, e foi embora. Então, quando Samuel ele unge Davi, ele parte e vai embora. Porém, como a gente já sabe, o rei Saul, o Espírito do Senhor, a presença do Senhor não estava mais com ele. Então, aquela presença boa, maravilhosa, que é a presença do Senhor, que nos faz bem, não estava mais com ele. Então veio um espírito ruim, um espírito maligno que deixava ele atormentado. E daí os seus servos disseram: olha, seria interessante, rei Saul, você encontrar uma pessoa que saiba tocar uma harpa. E daí teve uma pessoa, um dos seus servos, que disse: tem um carinha que ele é muito bom, ele se chama Davi, que é filho de Jessé, o belemita. E daí começaram a falar coisas boas sobre Davi, que ele era boa aparência, ele era guerreiro, que ele sabia falar, ele era temente a Deus. E daí o rei Saul começou a se interessar por Davi e mandou um mensageiro ir até a casa de Jessé, convidar Davi para ir até o reino de Saul para poder dedilhar a harpa. Porque disseram que quando ele dedilhava a harpa, aquele negócio assim, bem delicado, o espírito que estava sobre o rei Saul, que era o espírito ruim, mau, aquele espírito ruim saía do rei Saul. E assim, quando ele soube de Davi, ele ficou interessado. Foi quando ele mandou uma carta para ele, um mensageiro, na verdade: vá buscar Davi para mim, por favor, porque eu preciso dele. Então, quando Jessé, o pai de Davi, soube disso, ele não contou conversa, ele deixou Davi ir e assim ele foi. Ele foi de madrugada, o pai, ele ajudou Davi a preparar uma alimentação durante a viagem. E assim, quando Davi ele foi para a casa de Saul, o Saul ele viu graça, ele gostou muito de Davi. E assim pediu para que o pai de Davi deixasse ele ser o seu escudeiro. E assim o pai de Davi deixou. E toda vez que o espírito ruim se vinha sobre a vida de Saul, e quando Davi tocava a harpa, ele ficava aliviado. Era algo assim bem interessante que acontecia com Saul. Mas isso só acontecia porque Saul via que Deus era com Davi e Davi tinha algo diferente nele. Mas agora, depois que Davi ele foi escolhido pelo Senhor para ser o rei e quando foi ungido, depois disso aconteceu o quê? Davi foi convidado pelo rei Saul para ser o seu escudeiro. E depois, sabe o que aconteceu? Começou o desafio do gigante Golias, porque o povo, os filisteus, eles estavam juntando sua tropa para uma guerra. E eles estavam na cidade de Judá, acompanhado de Soco e de outro povo. E também, quando o rei Saul ele soube disso, ele também pediu para os homens de Israel juntarem-se, ficarem todos juntos, para poder enfrentar os filisteus. E entre esses filisteus tinha um homem que se chamava Golias. Ele era de Gate.
esse homem, ele disse, sabe o que para o povo de Israel, para o povo de Deus? Disse assim, olha, se nós, da equipe de Gat, ganhar, aliás, de Socó ganhar, e eu que sou de Gat também, vocês me enfrentarem, se vocês ganharem, eu vou servir com o meu povo a vocês, povo de Israel. Mas se vocês perderem, vocês vão começar a servir a mim. Então o trato era esse. Quem ganhasse, um ia servir o outro. Mas quando o povo de Israel viram aquele gigante, ficaram tudo tremendo. Meu Deus, será que vão conseguir derrotar esse gigante? Vamos ver o que vai acontecer. O povo também estava com medo porque Golias, ele era muito alto. E então dava mais medo ainda. E além dele ser super alto, gigante, ele era muito forte. E também ele estava com aquela armadura que protegia muito mais, tanto ele como protegia o seu povo. E daí dá aquele medo para o povo de Israel, porque ele estava com a capacete de bronze e uma couraça, que no caso deixava ele protegido. Porém, além do Golias, ele está todo protegido, ele estava com sua lança, né? Que com certeza se pegasse em alguém matava na hora. Mas o filisteu, o gigante filisteu, que é o Golias, ele foi mais ousado. Ele disse assim, ó, eu quero que um de vocês venha até a mim e me enfrente. Se vocês são realmente homem para me enfrentar. Quero ver quem é que vai ter essa coragem de fazer isso. Aí foi que o povo começou a tremer as bases. Mas Jessé, que é o pai de Davi é o 8º filho entre os filhos de Jessé. Então, o pai de Davi pediu para que Davi ele fosse até o campo de guerra para ver se seus irmãos estavam bem. Eles iam para o campo e depois voltavam, retornavam para sua casa. Mas chegou o dia, já próximo da batalha, e o pai de Davi disse, ó, Davi, vai lá nos seus irmãos, você vai levar umas comidas para eles e você vai trazer uma prova de que eles estão bem. Davi, ele não ficava lá porque segundo o que as pessoas viam dele, ele era um moço que não tinha tanta capacidade para enfrentar uma guerra. Então assim, ele ia para o rei, para Saul, tocava sua harpa, depois voltava para sua casa, cuidava das ovelhas e depois voltava. Mas o pai de Davi pediu para que ele fosse até os seus irmãos e levasse comida, visse se eles estavam bem e trouxesse uma prova disso. Quando ele chega lá, quando Davi chega, ele vê que os israelitas estavam com muito medo do gigante, de enfrentar o gigante. E daí ele escuta as pessoas atemorizadas, com medo, não querendo enfrentar, enfim, com vários sentimentos de medo, né? É muito ruim quando a gente tem medo de uma coisa, né? Por exemplo, eu tenho medo de cobra. Se eu visse uma cobra perto de mim, eu ia sair gritando, porque eu tenho medo. Imagina um homem forte que quer matar aquele povo. Aliás, matar aquele homem que quer enfrentar. Dá medo, né, gente? Mas quando Davi ele chega lá no campo para ver como é que tá os seus irmãos, ele escuta que os homens estavam dizendo, ó, quem vencer, o rei disse que vai entregar sua filha para casar e também vai dar uma herança, né, pela sua garra, pela sua coragem e por matar o gigante que estava justamente aterrorizando o povo israelita. Então, Davi vendo aquilo, aí ele pergunta, quem é que pensa que é esse gigante? Será que ele é maior do que o Deus vivo? Davi ele foi bem ousado quando ele falou essas palavras. Davi ele entendia, ele sabia que
O exército maior era o exército do Senhor, o do Deus vivo. Então Davi sabia quem era o Deus realmente que poderia ajudar aquele povo a vencer aquele gigante, né? Mas o irmão de Davi, Eliabe, ele vendo que Davi estava falando essas coisas, certamente ficou com um pouco de vergonha ou com raiva. Na Bíblia fala que ele ficou com ira, com raiva de Davi quando ele falou aquelas coisas. Quando Davi, ele tinha certeza de que o gigante não era nada diante de Deus. Então, o irmão Davi ficou com raiva e perguntou: por quê? O que é que você está fazendo aqui? Quem mandou tu vir aqui? Aí Davi responde: o que eu estou fazendo demais, Eliabe? Eu não estou fazendo nada demais. Eu vim aqui fazer o que o pai mandou eu fazer. Saber se vocês estão bem e levar uma prova que vocês estão bem para ele. Eu vim apenas fazer isso. E eu falei isso, Eliabe, porque eu não entendo porque os israelitas estão com medo desse gigante. Porque maior não é o gigante. Maior é o nosso Deus, o Deus vivo. Então é como se o irmão de Davi ficou com raiva pela ousadia dele. Mas algumas pessoas que estavam ouvindo Davi falando isso, foi até o ouvido de Saul e falou que Davi queria pelejar contra o gigante. Então, quando Davi está na presença do rei Saul, ele diz assim, deixa eu pelejar, deixa eu matar esse gigante. Aí Saul fala: olha, Davi, você é um cara bacana, bonito, você ainda é moço, você é jovem. Aquele gigante, ele já tem muito tempo de caminhada, de batalha, e você não tem. Aí Davi disse: quem disse que eu não tenho? Eu apacento as minhas ovelhas, eu não deixo, eu mato o leão, bem dizer, quase todo dia, o urso, para proteger. Eu faço de tudo para que elas estejam bem. E como é que você pode dizer, rei, que eu não tenho condição de matar esse gigante? Aí, Davi, ele fala assim: olha, esse filisteu vai ser para mim como um leão e um urso. Vai ser, bem dizer assim, fichinha matar ele. Mas por que Davi ele tinha essa segurança? Porque ele sabia que quem estava cuidando dele não era ele mesmo, mas sim o Senhor estava cuidando de Davi. Então ele começou a descrever como era que ele matava o leão e o urso. Ele dizendo que teve um dia que um cordeiro estava na boca de um desses e ele puxou pela barba, começou a bater nele até feri-lo e matá-lo. Então, quanto mais eu não poderei fazer com esse gigante? Aí, vamos ver o que vai acontecer? Então, depois de Davi contar de tudo que ele já viveu, Saul disse, então seja Deus contigo. E assim, o Saul começou a vestir Davi com a couraça, com o escudo, com a espada. Enfim, quando Davi estava andando, vendo se aquela armadura ia servir para ele, ele disse: não está dando certo. Essa armadura não cabe em mim, como você pode ver. Então, Davi vendo que não estava dando certo aquela armadura toda, ele tirou, porque não estava cabendo nele. E ele, na Bíblia fala que ele pegou o seu cajado na sua mão, escolheu 5 pedrinhas lisas no ribeiro e pôs no alforje de pastor que trazia. Aí, quando ele estava no caminho, né, ele pega a sua funda e assim o filisteu vai chegando perto dele. E daí, quando o filisteu vai se aproximando de Davi e Davi do filisteu, o filisteu pergunta, vê, né, primeiro Davi, aquele carinha bonito, boa aparência. E daí ele fala assim: eu por acaso sou um cão, Davi, pra tu vir com esse pedaço de pau? Aí o gigante já começou a ficar com raiva, né? E daí começou a amaldiçoar Davi com seus deuses. E depois que o filisteu ele amaldiçoou a Davi, ele falou assim: vem, pode vir, que eu vou te dar a tua carne às aves.
porque o filisteu já estava certo de que ele ia ganhar aquela batalha, né? Mas sabe o que foi que Davi disse? No versículo 45, desculpa, diz assim, ó. Davi, porém, disse aos filisteus: Tu vem contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem tens afrontado. Então, quando Davi ele fala isso, ele diz o quê? Para o gigante: Olha, tu pode vir, Golias, com as tuas armaduras, tu pode vir com tua afronta, se achando bam, que o meu Deus, ele vai me ajudar a vencer. Eu estou indo no nome do Senhor dos Exércitos. O que ele quer dizer com isso? Que o Deus do exército era muito mais forte do que você, Golias. Aí, e sabe mais o que Davi disse o Golias? Disse assim, ó, no versículo 46. Hoje o Senhor dos Exércitos vai entregar você para mim. Eu vou te ferir, vou te matar e vou te entregar. Ele ia entregar a cabeça dele, ia deixar ele em um lugar onde as aves e os bichos iam comer ele. E Davi disse mais: toda essa multidão vai saber quem é o Senhor dos Exércitos. Todo mundo vai saber quem é esse homem, o Senhor, que ele não usa lança nem espada, mas ele em si, ele tem poder para fazer muito mais do que a gente acha que podemos fazer. O que ele quer dizer com isso? Que ele quer dizer que o gigante ele poderia usar a sua arma, a sua lança. Então, Davi, ele tomou a pedra com a sua funda. E na Bíblia diz que, e naquela canção, na verdade, que a gente canta muito, e ele girou, e ó, caiu a pedra, acabou acertando na testa do gigante Golias. E sabe o que aconteceu com ele? Ele caiu com o rosto na terra. E assim, Davi, ele vence o gigante Golias com uma pedrinha. E depois, quando o gigante ele cai ao chão, com o rosto no chão, na terra mesmo, ele, depois que cai no chão, Davi ele corre, porque como ele não tinha nenhuma espada, ele pegou uma espada de um dos filisteus, corre e ó, no pescoço do gigante Golias, que ele não tinha dito que o Senhor ia entregar ele. Então ele ia retirar, além de matar, ia retirar a cabeça dele para entregar, para deixar no arraial onde as aves, os bichos iam comer. E quando os filisteus, ele vê que Davi venceu o gigante Golias, porque até então os filisteus estavam certos de que eles iam ganhar aquela guerra, aquela batalha. Porém, quando eles viram que Davi ganhou, gente, será que eles ficaram lá esperando ser servos do povo de Israel? Dos israelitas? Não. Eles fugiram, pegaram, como diz a gente, o beco, foi embora, não quis nem conversa, viu que Davi, ele venceu o gigante com uma acertada bem no meio da testa. Então eles perceberam que o Deus de Davi não era qualquer Deus, era um Deus que tinha tudo sob o seu controle. Então, quando aquele povo, os israelitas, viram aquilo acontecendo, foi uma festa, eles festejaram e ficaram em júbilo, se alegraram com a vitória daquele povo, porque ninguém dava nada por Davi, porque ele era um rapazinho moço, era novo e não tinha boa aparência, ele tinha muito boa aparência, mas ele não tinha experiência de lutar. Mas Deus, ele faz como ele quer, ele usa a gente como ele acha melhor usar, não é verdade? Então, Davi, ele deixa o corpo lá e pega a cabeça do filisteu, do gigante Golias, e leva até Jerusalém.
E as suas armas, do gigante, no caso, ele deixa na sua tenda. E daí, o rei Saul pergunta, de quem esse menino é filho? Aí um dos servos do rei Saul, Abiné, diz assim, não sei, rei, de quem ele é filho. E depois ele pergunta novamente. Aí Abiné, ele leva Davi à presença do Saul e diz assim, eu sou filho do teu servo Jessé. Então, o que nós podemos aplicar esta palavra em nossa vida? Quando o Saul pergunta de quem Davi é filho, eu acho que ele ficou pensando, será que ele é realmente filho do Jessé? O belemita? Porque não parece. Aquele menino que apacenta ovelhas, que cuida de ovelhas. Eu acho que por um instante o Saul ficou duvidando do que Davi foi capaz. Aliás, de quem Davi era filho. Mas Davi fala, eu sou filho de Jessé, o teu servo. Porque os irmãos de Davi certamente eram diferentes deles. Certamente não, era diferente deles, de Davi. Os irmãos de Davi, o Samar, o Eliabe, eles eram mais fortes. Ele tinha jeito de guerreiro, de gente que vivia na guerra para matar. Então eles tinham esse jeito de homem da guerra. Porém Davi não. Por isso que o Saul, ele ficou com dúvida. Será mesmo que ele é filho de Jessé? E Davi responde com toda segurança. Eu sou filho do teu servo, o Jessé, o belemita. Então, o que nós podemos concluir com esta aula de hoje? Primeiro, que Deus, ele escolhe quem ele quer para fazer a sua vontade, independente se você é baixo, se você é alto, se você é gordinho, se você é magrinho. Deus, o Senhor, ele não olha para nossa aparência, mas ele olha para o nosso coração, quando nós estamos dispostos a fazer a vontade dele. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele tinha amor pelo Senhor. Ele gostava de ajudar e fazer a vontade do Senhor. Então, a gente vê que Deus, ele não olha para nossa aparência, e sim para o nosso coração. Davi, ninguém dava nada por Davi, né? Ele disse para o rei, olha, eu já enfrentei leão, já enfrentei urso. Quem dirá, não posso enfrentar esse Golias, que se acha alguma coisa diante do nosso Deus dos exércitos. Davi quis dizer que o Deus dele, o Deus de Israel, era muito mais forte do que qualquer outro Deus, do que qualquer um filisteu. Então, nós aprendemos nessa aula que nós somos escolhidos por Deus. E Deus, ele não olha para nossa aparência. Se você tem cabelo cacheado, se você tem cabelo liso, se você tem a pele mais clara ou a pele mais escura. O que é importante para Deus é o nosso coração. Então, nós temos que estar como Davi, disposto a entender a vontade do Senhor e deixar que Deus, ele nos use muito. Deus usou muito Davi para mostrar às pessoas que não é como elas são, mas como Deus quer. Então, que Deus possa abençoar muito, 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 muito a vida de vocês e que você fique sabendo, fique esperto. Você é escolhido de Deus. Deus não olha para a sua aparência. Se você é baixo, alto, magro, Deus olha para o seu coração. Então, que Deus abençoe muito a sua vida e que essa palavra fique no nosso coraçãozinho. Um beijo e até a próxima aula. Mas antes vamos orar encerrando esta EBD. Que Deus possa abençoar muito a nossa vida. Amém? Papai do céu, eu te agradeço por este dia, por este momento e por este aprendizado. Que a gente entenda que o Senhor escolheu cada criança, cada adulto,
segundo a sua vontade, que nosso coração esteja ligadinho com o teu, nos ajuda e nos dá sempre coragem, que a gente seja valente para enfrentar as guerras. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém! Até a próxima e um beijo! Ba-dum-bum.